Ô tia, mas só tem duas pessoas. Não tem problema, meu amor. Daqui a pouquinho os outros vão entrar. Enquanto isso, vamos só nós, tá bom? Uhum. Tá. Cinco pessoas hoje. Daqui a pouquinho entra mais alguém. Vamos lá, então. Na última aula de ciências, nós paramos aqui na página 17 e nós não chegamos a concluir essa atividade aqui. Nós fomos até essa primeira parte só, no início da segunda frase aqui. Olha só. Era para a gente completar o quadro, né, com as palavras. Completar os espaços em branco com as palavras do quadro. Aí nós temos protocooperação, parasitismo, desarmônicas, mutualismo, harmônicas, inquilinismo e predatismo. Algumas relações ecológicas proporcionam vantagens para os seres envolvidos. A essas relações damos o nome de harmônicas. Nós fomos até aí, certo? Lembram? E agora nós vamos colocar quais são os tipos de relações harmônicas que tem aqui no nosso quadro. Lembrando que as relações harmônicas são aquelas em que pelo menos um ser é beneficiado, né? Mas os outros não são prejudicados. Não é igual a relação desarmônica que pelo menos um é prejudicado, tá? Então vamos lá. São exemplos desse tipo de relação harmônica. Quais dessas aqui que estão no quadro que são relações harmônicas? Quem colocou aí, Breno, Isabela, né? Isabelle nem entrou hoje ainda. O quê? A protocooperação tem que ser uma palavra que está no feminino. Quais aqui estão no feminino? Tirando harmônicas que nós já colocamos, desarmônicas não pode ser, porque está no plural, aqui o A está no singular. Então, qual que vai encaixar aqui? Verdadeiro? Não, aqui é a protocooperação. Olha só, quando nós falamos lá de protocooperação, nós falamos que ela é uma relação harmônica, onde os dois indivíduos são beneficiados. Tanto, a gente deu o exemplo da abelha e da flor, lembra? A abelha, ao mesmo tempo que ela está se alimentando do néctar da flor, ela está ajudando a polinizar. Então, ela ajuda na reprodução das plantas. Então, tem uma protocooperação, as duas são beneficiadas. Qual é agora qual outro tipo de relação aí que também é harmônica? O parasitismo, o mutualismo, o inquilinismo ou o predatismo? Inquilinismo? Como que é o inquilinismo? O inquilinismo, a gente não disse que é aquele que faz o quê? Que nós demos o exemplo das orquídeas, né? Que elas ficam lá no tronco da árvore, mas ela está ali, mas não prejudica a árvore, só está ali para buscar luz, calor do sol. Então, ok, o inquilinismo também é uma, né? Uma relação harmônica. E qual a outra que tem aí? Harmônica. Mutualismo ou predatismo? Ou parasitismo? Qual dos três? Ó, a tia vai repetir para vocês o significado das três, aí vocês vão falar se ela é harmônica ou desarmônica, ou para a gente colocar aí, tá bom? Olha só, quando nós falamos de mutualismo, nós falamos da associação entre os seres vivos que é obrigatória, mas que os dois também se beneficiam. E aí nós demos o exemplo dos seres humanos, das bactérias que vivem no nosso intestino. Os dois, tanto nós, os seres humanos, quanto a bactéria, estão sendo beneficiados. Por quê? As bactérias auxiliam no processo da digestão dos alimentos que nós ingerimos, então ela está ajudando a gente. E, ao mesmo tempo, recebe abrigo e nutrição ali dentro do nosso intestino. Então, o mutualismo. Agora, quando nós falamos do predatismo, é quando um do ser é prejudicado. Lembra que a tia falou assim, a águia ela capturou o peixe, ela foi o predador, o peixe foi a presa. Quem ficou no prejuízo? O peixe, porque ele morreu. E
Qual o outro que nós falamos aí? Parasitismo. Quando nós falamos que o parasita tem 3 tipos. Tem o parasita, no caso que nós vimos aqui da planta, que ela suga os nutrientes e a água da árvore para sobreviver, então a árvore está sendo prejudicada. Falamos dos parasitas externos também, carrapatos, piolhos, pulgas, que vivem presos à pele dos hospedeiros e se alimentam do sangue. Então, pode prejudicar e causar doença também ao hospedeiro. E falamos dos parasitas internos, a gente até usou o exemplo da lombriga, né, que pode causar em nós aí a doença conhecida como ascaridíase. Então, quais dessas aí que a tia falou agora é uma relação harmônica, é uma que não prejudica o outro ser vivo? É o predatismo, o parasitismo ou o mutualismo? Mutualismo. Isso, mutualismo. Então, nós já colocamos aqui, ó, harmônicas, protocooperação, inquilinismo e mutualismo. Se você tiver colocado o contrário também, mutualismo primeiro e depois inquilinismo, não tem problema, tá bom? Continuando. Outras relações, agora nós vamos falar daquelas que causam prejuízo, né? Outras relações causam prejuízo a pelo menos um dos seres envolvidos. Essas relações são chamadas de harmônicas ou desarmônicas? Desarmônicas? Isso, desarmônicas. Agora, essas relações são chamadas de desarmônicas. Temos duas ali no quadro que são exemplos que a tia já explicou aqui agora. Quais são as duas que nós temos ali que são relações desarmônicas, onde pelo menos um ser é prejudicado? Predatismo e Isso. parasitismo. Certo, Breno, isso aí. Então, vamos corrigir aí a número 1, ó. Algumas relações ecológicas, então ficou harmônicas, protocooperação, mutualismo, inquilinismo, se foi o contrário aí não tem problema. Depois, desarmônicas, parasitismo e predatismo. Ok? Até aí? Tia, peraí que eu errei. Tá, já tá esperando. Eu também, tia, errei uma. Tá. Se for aqui, ó, mutualismo e inquilinismo aqui não tem problema, tá? Pode ser mutualismo e inquilinismo ou inquilinismo e mutualismo. Aqui, as duas aqui são harmônicas. Podemos, meninas? Breno já Ainda tinha não, acertado, tia, né, peraí. Breno? Isabelle e Isabela, na hora que terminarem, então me avisa, tá bom? Tá. Terminei. Ok, Isabela? Não. São palavras um pouco difíceis, né? Sim. Que a gente não usa muito no dia a dia e fica mais complicado para escrever, né? Ok, Isabela? Peraí, tia. Tá.
Falta muito? Não. Vamos lá? Sim. Então, vamos. Número 2. Associe o tipo de relação ecológica à imagem correspondente. Olha só, a tia vai fazer da seguinte maneira. Eu vou ler aqui a legenda para vocês. Eu vou falar a letra A, predatismo, e vocês vão olhar aí. Primeiro eu vou ler a legenda para vocês de todos. Aí depois nós vamos ver qual é qual aí, tá bom? Olha, na primeira nós temos aí ave alimentando-se dos restos de comida preso nos dentes do crocodilo. Na próxima, rêmoras, que são aqueles peixes, aproveitando os restos alimentares de uma tartaruga. A outra, ariranha alimentando-se de um peixe. E a última, mosquito alimentando-se de sangue humano. Vamos lá. Letra A, predatismo. Qual dessas imagens aí que tem um predador e uma presa? É a ariana se alimentando de um peixe. Isso, a terceira imagem aqui da ariranha. Nós temos aqui o predatismo, a ariranha é o predador, o peixe é a presa, e aqui nós temos uma relação desarmônica, porque um dos seres está sendo prejudicado, no caso aí o peixe, tá bom? A segunda, a letra B, comensalismo. Qual que é? O comensalismo é quando os dois são beneficiados. Ou desculpa, o comensalismo é quando um é beneficiado e o outro não é prejudicado. Qual que está sendo beneficiado aí, que está recebendo coisa boa, mas o outro não está sendo prejudicado? Para ele não faz diferença. O primeiro do crocodilo? Primeiro? Quase, Breno. Daqui a pouco eu vou explicar por que que não é o primeiro. Qual seria, então, sem ser? É as rêmoras. É das rêmoras. Isso, as rêmoras, porque é a da tartaruga aí, ó, porque as rêmoras estão se aproveitando dos restos de alimentos que a tartaruga está deixando. Elas estão sendo beneficiadas, mas a tartaruga não está sendo prejudicada. Então, é comensalismo. Agora, a letra C é protocooperação. Agora é quando os dois são beneficiados. Qual que é? Qual das duas figuras? A primeira do crocodilo. Isso. A primeira. Agora, quem sabe me dizer por que que ali os dois estão sendo beneficiados? Porque o pássaro está ganhando o alimento que está nos dentes do crocodilo e o crocodilo está se aproveitando. O pássaro está tirando alimento tudo dos dentes do crocodilo e o crocodilo está ficando com os dentes limpos. Isso, Não, é isso. Isso mesmo. O pássaro está se alimentando dos restos de comida e o crocodilo está sendo beneficiado porque está ficando com os dentes limpos. Certíssimo, Breno, parabéns. Então, ficou aqui para a letra D, o parasitismo, o mosquito que está se alimentando do sangue humano. Ok? Todo mundo acertou essa? Sim. Então, vamos lá. Página 18. As aves que aparecem na imagem abaixo são chamadas de garças vaqueiras. Elas se alimentam de carrapatos que ficam presos ao corpo de bois e vacas. Então, olha só, nós temos aí 3 tipos de relações aí, né? Nós temos aí, ó, a vaca, os carrapatos que estão presos na vaca e as garças vaqueiras. Nós vamos relacionar aqui qual é o tipo de relação que cada um deles tem. Olha só, ligue os tipos de relação que podem ser observados na imagem, a informação correspondente. Nós temos aqui 3 tipos de relações. E nós temos do lado de cá o tipo de
relação que nós vamos ligar a essas informações aqui. Olha só, primeiro, qual é a relação entre o carrapato e a vaca? É parasitismo, predatismo, comensalismo, mutualismo ou protocooperação? Vamos analisar só o carrapato e a vaca. O carrapato sugando o sangue da vaca. Parasitismo? Certo, parasitismo. Então, nós vamos ligar aqui o primeiro quadrinho com o primeiro quadrinho aqui. Relação agora entre a ave e a vaca. A ave está fazendo o quê mesmo, gente? Tá comendo os carrapatos que estão na vaca? Isso, ela está comendo o carrapato. Então, olha só, qual é a relação entre a ave e a vaca? Protocooperação? Certíssimo, Breno. Protocooperação, porque os dois estão sendo beneficiados. A ave está se alimentando, né? E a vaca, ela está tirando da vaca o carrapato que pode fazer mal para ela, que pode causar uma doença. Então, o segundo aqui nós vamos ligar ao último, lá embaixo, tá? E agora a relação entre a ave e o carrapato. Qual é? Predatismo? Isso, a ave e o carrapato, predatismo. A ave está sendo o predador e o carrapato a presa. Ok? Todo mundo marcou aí? E a letra B pergunta até o que nós já falamos aqui, né? Que benefícios a ave está proporcionando à vaca? O que ela está fazendo de bom para a vaca, essa ave aí? Tirando os carrapatos. Tirando os carrapatos. Isso aí. Ela está livrando a vaca dos carrapatos. E aí, quando ela come os carrapatos, a ave livra a vaca, né? Desse parasita que está ali sugando o sangue dela e pode causar uma doença a ela. Ok? Eu tinha mais na relação entre... Removendo os parasitismos da vaca. Isso. Ô, No caso tia. aí, removendo os parasitas. Tá, Isabela? Parasitismo é o nome da relação. Oi. Eu tinha na relação entre a ave e a vaca, dá para colocar o protocooperação e o comensalismo. É porque eles são bem senão- parecidos, né? Porque senão o comensalismo vai ficar Não, faltando. mas tem dois aí que ficaram sem, ó, o comensalismo e o mutualismo. Aqui eu tenho 5, tá vendo? Opções. Do lado de cá eu só tenho 3. Vão ficar algumas sem marcar mesmo. Tá bom? Tá. Podemos seguir? Todo mundo já corrigiu a letra B também? Então vamos lá. Número 4. Leia a tirinha de Fernando Gonzalez. Olha o aviãozinho. Slap. Mais respeito com a comida aí embaixo. Olha só, essa tirinha está falando de um tipo de relação aí entre os seres vivos. Letra A. Circule de vermelho. Quem não estiver com lápis vermelho aí, lembra de circular de lápis, mas depois passar o lápis de cor vermelho, tá? Circule de vermelho o tipo de relação que se estabelece entre os sapos e as libélulas na tirinha. Qual a relação que tem aí? Sociedade, daqueles que vivem em grupo e cooperam entre si, inquilinismo ou predatismo? Predatismo. Predatismo. Quem foi o predador? Foi o sapo. Ok. E a presa? Mosquito. É a libélula, isso aí. Na letra B, nós já respondemos. Na relação apresentada, o sapo é o predador e a libélula é a presa. Acabamos de falar aí, ok? Número 5, podemos seguir? Sim. Sim, gente? Então, vamos lá. Número 5. Leia o texto e responda as questões propostas a seguir. Os cangurus vivem em bandos, geralmente liderados por um macho dominante. Durante o período de acasalamento, o macho líder é desafiado por outros machos em seus direitos de acasalar.
Eles lutam erguidos nas patas traseiras, muitas vezes enredando as patas dianteiras e tentando derrubar o adversário num verdadeiro teste de resistência. Essas disputas são muitas vezes chamadas de lutas de boxe. O Breno já até tinha falado disso para nós, né, Breno? É. Então, agora as perguntinhas sobre o texto. A. Que tipo de relação se estabelece entre os cangurus machos durante o período de acasalamento? Um inquilinismo, Aí eu posso falar, tio? Será que é o inquilinismo, né? Eu acho que é, porque Ó, o que que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o quê? E essa luta de boxe deles é por causa de quê? É para eles, eles estão disputando aí quem é que vai acasalar a fêmea, não é? Eles estão tendo uma disputa. Então, qual é o tipo de relação que se estabelece entre eles? Vamos relembrar lá os tipos de relação, porque nós falamos agora de alguns, mas tem mais. Ó, nós vimos comensalismo, protocooperação, mutualismo, inquilinismo, predatismo, competição e parasitismo. Qual que seria, então? Isso, Isabela, uma competição. Eles estão disputando, né? Então, é uma competição. Nós vimos lá na página 14 que a competição é uma relação onde um dos organismos, um dos seres é prejudicado. Por quê? Eles competem pelo quê? Competem por alimento, por luz, por água, competem também pelas fêmeas na época de reprodução. Então, a resposta certa aí da letra A, competição. B, o que os cangurus machos disputam em suas lutas? O que o texto falou que eles estão disputando aí? O acasalamento. Isso, acasalamento, direito de acasalar a fêmea, ok? Certinho aí? Então tá. Olha só, então hoje nós terminamos essa parte aí de ciências, a parte das cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares, nós vamos começar na aula de segunda. Então agora a tia vai colocar aqui o slide de matemática para a gente continuar corrigindo de onde nós paramos ontem, para a gente continuar fazendo, né? De onde nós paramos ontem, na página 49 de matemática. Isso, página 49 de matemática. E lembra da regrinha que a tia explicou ontem sobre como multiplicar por 10, por 100 e por 1000? Fala para nós, Breno. Qual é a regrinha? Quero pegar falar um número. Fala o número 8 que a tia está colocando aqui. Qual que é a regrinha para a gente multiplicar 8 vezes 10, 8 vezes 100 e 8 vezes 1000? Qualquer número, por 10, por 100 ou por 1000. Tipo, se você somar 8 vezes 10, vai dar 80. 8 vezes 100, 800 e 8 vezes 1000. Um zero no 8. 1000. Isso aí. Vai dar esse valor. Mas o que a tia explicou para vocês ontem, uma dica que a tia deu para não precisar montar uma continha aí. Porque com número pequeno assim, às vezes fica mais fácil. Mas lembra ontem quando nós fomos multiplicar R$1.450 por 100? Que a gente demorou um pouquinho porque deu um número grande? Então. Era só acrescentar. Se for 8 vezes 1000, acrescenta uns 3 zeros no 8. Isso. Aí se for 8 vezes 100, acrescenta 2 zeros. Aí se for 8 vezes 10, acrescenta um zero no 8.
Isso aí, eu repito o número que eu estou multiplicando e acrescento a quantidade de zeros aqui do número decimal. O 10 tem um zero, então eu vou repetir o 8 e acrescentar um zero. 10 vezes 8, 80. Isso aí, Breno. 8 vezes 100, eu repito o 8, o 100 tem 2 zeros, eu acrescento 2 zeros. 8 vezes 1000, repito o 8, o 1000 tem 3 zeros, eu acrescento 3 zeros. Ok? Ficou bem fácil, não ficou? Ontem nós Sim. corrigimos aqui, então até nós corrigimos aqui nessa fileira, nós não seguimos a ordem das letras, né? A primeira, então, vamos relembrar aqui. 10 vezes 45 deu quanto? 150. 450. Certo. 10 vezes 168 deu quanto? 1.680. E 0 vezes 219? Zero. 0 vezes 3.578? Zero. Quanto deu aí 100 vezes 12? 1.200. Isso, eu vou repetir o 12 e acrescentar 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros, 1.200. E 100 vezes 19 dá o quanto? 1.900. Isso, repetiu 19, 2 zeros, 1.900. 386 vezes 100. 386 mil. 386 mil. 386 mil? Vamos contar as casas para a gente colocar o ponto. Vamos lá, ó. Eu vou repetir o 386 e vou colocar 2 zeros, porque o 100 tem 2 zeros. Vou contar 1, 2, 3 algarismos. Primeira classe, ponto. Deu qual número? Qual o número que deu, quarto ano? 38.600. Isso, 38.600. Muito bem. Agora, a letra H, que é a última dessa questão aí. Eu tenho 1.450 vezes 100. Vou colocar aqui 1.450. Vou acrescentar quantos zeros? 2. 2. Os 2 zeros do 100. Vou contar. 1, 2, 3. Ponto. Quanto deu? Quem conhece esse número aí? 45 mil. Isso, 145 mil. Beleza? Todo mundo acertou essa aí, então? Sim. A gente já pode seguir? Sim. Ok. Muito bem. Na página 50, a gente vai falar um pouquinho sobre a tabuada e os múltiplos. Sempre que a gente multiplica um número na sequência, a gente fala que aqueles resultados de multiplicação são múltiplos daquele número. Por exemplo, olha só. Geraldo tem uma granja e vende embalagens com meia dúzia de ovos. Vamos relembrar como representar o total de ovos por meio de uma multiplicação. Lembra que a tia falou isso para vocês ontem. Toda vez que a questão pedir para você representar por meio de uma multiplicação, você tem que colocar igual está aqui, ó. 0 vezes 6, 1 vezes 6. Então, olha só. A caixinha para colocar os ovos cabem 6 ovos. Na primeira, eu não tenho nenhum. Então, como que eu represento uma multiplicação? 0 vezes 6. 0 vezes 6, 0. Na segunda, ela ficou cheia. Então, eu tenho uma caixinha vezes 6 ovos. Na outra, eu tenho 2 caixinhas vezes 6 ovos em cada. E aí vai seguindo. 3 vezes 6, 4 vezes 6, 5 vezes 6, 6 vezes 6, 7 vezes 6, 8 vezes 6, 9 vezes 6 e 10 vezes 6. Então, olha só o que aconteceu. Nós pegamos uma sequência. Nós multiplicamos o 6 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O que acontece quando nós fazemos isso? Olha só. Os números 0, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54 e 60 são resultados da multiplicação de 6
por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E formam uma sequência numérica chamada de sequência dos múltiplos de 6. Se a tia tivesse colocado aqui a sequência assim, ó, 0 vezes 0, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. Seriam os múltiplos de 2. Ia dar o resultado 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Seriam múltiplos de 2. Aqui nós falamos que são múltiplos de 6, porque nós usamos a tabuada do 6. Multiplicamos a sequência numérica por 6. Ok? Tranquilo? Sim. Então, vamos lá. Aí, na próxima página, nós temos a atividade, temos um calendário para nós observarmos aí. Qual o dia da semana que está destacado aí nesse calendário? Dia da semana, não a data. Quinta. Quinta-feira. E agora, qual é a data que está destacada? Isso. Observe os dias do mês de junho de 2019. Aí vem a pergunta: quantos dias há em uma semana? 7. Ninguém no quarto ano sabe essa, né? Isso aí, gente, 7 dias. Isso mesmo, Breno, 7 dias. Agora, olha só, preencha a tabela com a quantidade de dias em relação ao número de semanas. Então, olha só, eu tenho aqui em cima 1 semana, 2 semanas, 3, 4, 5 semanas. Uma semana, Breno já falou para nós que tem 7 dias, então você vai colocar o 7 aqui. 2 semanas tem quantos dias? 14 dias. Isso, nós multiplicamos então e deu 14. 3 semanas tem quantos dias? 21. Isso. 4 semanas. 28. 5 semanas. 35. Ok. Então, ficou 7, 14, 21, 28 e 35. Ok? Todo mundo acertou? C. Em que dias caem as sextas-feiras do mês de junho de 2019? Eu quero saber a data e o número, tá? Que cai todas as sextas-feiras. 21 e 28? Isso, 7, 14, 21 e 28. Muito bem. Anotou? Já fizeram essa, né, galerinha? A gente está só corrigindo, né? Eu já Todo mundo fiz. já fez. Ok. Letra D. Quando eu falo aí de 7, 14, 21, 28, eles são múltiplos de qual número? 7. Isso. Ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. Então, eu peguei a sequência, multipliquei por 1, por 2, por 3, por 4. Eu multipliquei sempre o 7. Então, eles são múltiplos de 7. Ok? Certinho. Podemos seguir? Sim. Número 2. Determine o resultado das multiplicações a seguir. 2 vezes 0. 0. 4 vezes 0. 0. 6 vezes 0. 0 vezes 6. 0. 7 vezes 0. 0. 0 vezes 19. 0. 0 vezes 23. 0. 49 vezes 0. 0. 0 vezes 56. 0. 99 vezes 0. 0. 120 vezes 0. 0. O que você observa em relação aos resultados das multiplicações por 0? O que acontece quando a gente multiplica um número por 0? Qualquer número multiplicado por 0 será 0. Isso, exatamente. Todos são iguais a 0. Todos os resultados aí foram iguais a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Muito bem. Podemos seguir? Sim. Use palitos de picolé ou bolinhas de papel para representar sobre sua mesa os resultados das multiplicações por 7. Não sei se vocês precisaram usar em casa, porque nas nossas aulas aí eu tenho percebido que vocês têm estudado bastante a tabuada. Tem gente que já está sabendo até a tabuada do 8, do 9, né? Quem é que usou para poder responder isso aí?
Eu não usei palito de picolé, não. Ok, mas se tivesse agrupado ali também, tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. 0 vezes 7, 0, 0, 1 vezes 7, 7, 2 vezes 7, 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 32, 35, 35, quer dizer, 6 vezes 7, 42, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 7, 56, 9 vezes 7, 63, 63, 10 vezes 7. 70, Ok, parabéns, todo mundo acertou tudo. Número 4. Observe a figura plana que Gabriel construiu usando palitos de picolé. Todo mundo observou do lado aí essa figura, né? sim, Quantos palitos de picolé são necessários para construir 9 figuras iguais a essa? Aí, 73 palitos de picolé. quanto? 73 73, palitos de picolé. O Breno falou 73, a Bela falou quanto? 72. 72. Olha só. Como que nós vamos descobrir isso aí? Ele gastou aqui, Gabriel gastou 8 palitos, não foi? Para fazer essa figura? Então, eu anotei o 8. Eu quero construir 9 iguais a essa. 8 vezes 9. A multiplicação 8 vezes 9 dá 72. Tá, Breno? Então, são necessários aí 72 palitos para construir 9 figuras iguais a essa. Bom? Ok. Isso aí é um texto complementar para você saber mais. A figura plana formada por 8 lados, igual nós vimos com um palito de picolé aqui, recebe o nome de octógono. Octógono também é o nome que se dá ao ringue onde acontecem as lutas de artes marciais mistas, MMA. Quem que já assistiu uma luta de MMA? Só o Breno? Eu Eu já não. vi por alto, mas eu não me ligo muito a essas coisas, não gosto muito. Ok? Vamos para a próxima multiplicação, então. 0 vezes 8, 0, 1 vezes 8, 8, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32, 32, 5 vezes 8, 40, 6 vezes 8, 48, 7 vezes 8, 56, 8 vezes 8, 64, 9 vezes 8, 72, 10 vezes 8. 80, 80, Os resultados encontrados são múltiplos de qual número? 8, Isso, do 8. Nós multiplicamos a sequência sempre por 8. Então, os resultados da multiplicação são múltiplos de 8. Muito bem. Observe a sequência numérica que a professora escreveu no quadro. Fala para nós aí, Breno, qual foi a sequência que ela escreveu no quadro? 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ok. Todos os números dessa sequência são múltiplos de que número? 5. sim, Por quê? porque todos os números resultados são multiplicados por 5. Multiplicados por 5? São múltiplos do 5. São resultados da multiplicação do 5 por quanto? Quando nós multiplicamos 5 e deu 0 no resultado, nós multiplicamos por quanto? 5. Quanto que nós multiplicamos? Isso, por 0. Então, olha só, são múltiplos do número 5, ok. Por quê? Porque são resultados da multiplicação de 5 por 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Igual nós vimos aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Nós seguimos a sequência, tá bom? Certo, tia? Tá certo também. Agora, olha só. A letra B.
Seguindo o mesmo padrão, qual deve ser um próximo número dessa sequência? Qual que viria aqui depois do 25 se eu continuasse a multiplicação? 30. Certíssimo, 30. Ok. Todo mundo acertou aí? Sim. Muito bem, meus amores. Hoje fomos só nós mesmos, né? Primeira vez que dá pouquinha gente assim, mas foi legal. Só 3 Nosso alunos tempo e uma pessoa. nosso tempo acabou hoje. A tia espera vocês. Amanhã não é 4h30, tá? Amanhã é 2h30, tá bom? Tá. Beijo, meus amores. Até amanhã.